Olá, sou o Vasconcelos do Portal GoCursos e vou apresentar para vocês aqui mais uma implementação, tá? Essa é a 7ª implementação que eu faço aqui no sistema de assistência técnica, tá? E os 3 principais recursos que eu trago para vocês dentro dessa 7ª implementação é a parte de relacionamento dos equipamentos com os clientes. Então, um cliente ele pode ter vários equipamentos ali, tá? E levar vários equipamentos dentro da assistência, lembrando que ela não é uma assistência com foco específico em celular, em nada, você pode utilizar aqui para qualquer tipo de produto e necessidade. Fiz a parte também agora de checklist, onde você cria os modelos de checklist, faz a impressão do PDF aí de checklist também, então é bem interessante. E fiz a parte também de gerar contratos com assinatura digital aqui dentro, tá? Porque é uma área aí também onde o pessoal utiliza bastante modelo de contrato, então você consegue gerar isso aqui, nós não tínhamos antes essa possibilidade. Para quem quiser testar o sistema comigo, eu não vou explicar nesse vídeo todo o sistema, eu já tenho um vídeo onde eu faço isso, então o que eu vou explicar são esses recursos aqui que foram implementados dentro desse módulo, tá? Quem quiser testar pode entrar em assistec.sistemazugo.com.br e aí já vai cair aqui, ó, nessa primeira etapa onde eu estava, né? Você pode clicar aqui, ó, na opção de acesso, ou então entrar direto em /login, e ele já vai preencher automaticamente um usuário e senha para você acessar. Tá? Todas as informações em que eu mostrar aqui, né, são informações fictícias, apenas para que eu possa demonstrar aqui dentro do vídeo para vocês com alguns recursos, e eu vou começar então aqui explicando cada uma dessas etapas. Essas primeiras etapas foram justamente aquilo que eu falei, que é para poder relacionar os equipamentos aqui com os clientes. Então, nós temos aqui em pessoas os cadastros dos clientes, né? E aqui nos cadastros dos clientes eu coloquei esse maisinho aqui no final, tá? E ao clicar nesse mais, você vai ter como aqui então selecionar o tipo de equipamento, né? Então aí você que vai cadastrar, né? De acordo com a sua assistência técnica, vamos supor que você trabalha aí com alguns equipamentos eletrônicos. Então eu coloquei ali celular, caixa de som, notebook, tudo aquilo que você dá manutenção, tá? E aí você pode cadastrar marcas também, isso já tinha dentro do sistema, está aqui no menu de cadastros. Ok? E pode cadastrar modelos, porque aí quando você for colocar um novo equipamento, não é obrigatório inserir isso, tá? Você pode colocar, ó, ele é um celular Apple, né, desse modelo tal. Então, se você não quiser também, você pode somente colocar o nome do equipamento ali, pronto, ó, na hora que ele fizer, ele já faz aquele cadastro do equipamento e você pode ter vários equipamentos por clientes. Cadastrou o equipamento, você tem como deixar ativo, inativo, porque às vezes aquele cliente nem está mais com aquele equipamento, tá? Então você pode desativar, que depois quando você puxar ele numa ordem de serviço ou no orçamento, ele não mostra aquele equipamento que esteja inativo. Aqui você consegue buscar também uma lista de serviços que foram feitos ou que podem ter sido feitos em cima daquele equipamento. Então, vamos supor que ele volte, né, daqui a um tempo lá na assistência técnica e você queira saber o que você fez por último no equipamento. Tá? Ele mostra aqui quais foram as ordens de serviços abertas para ele. Lembrando que se você quiser ver um detalhamento maior daquela OS, você pode colocar o ID dela aqui, ele vai estar mostrando na lista o ID, tá vendo? E aí ele já te mostra aqui tudo que foi feito no equipamento e todas as informações daquela ordem de serviço. Além disso, nós vamos ter a opção do checklist, mas checklist eu vou falar um pouquinho mais para frente aí dele, tá? Então é basicamente isso aqui que você faz, que é cadastrar os equipamentos e conseguir relacionar ao cliente. Aí aqui dentro de orçamentos e ordem de serviço, quando você for gerar um novo orçamento ou uma nova ordem de serviço, quando você selecionar um cliente, automaticamente nessa parte de equipamento, ele já puxa os equipamentos, ó, que estiverem relacionados àquele cliente que você selecionou, tá? Então, se ele tiver um, ele vai mostrar um, se ele tiver vários, vai mostrar vários, e aqui ainda você tem também a opção de adicionar novo equipamento. Então, se você estiver fazendo um orçamento ou estiver fazendo uma ordem de serviço, você não precisa voltar lá no cliente para poder inserir um novo equipamento para ele, né? Então, assim como você insere o cliente por aqui, os equipamentos também que forem daquele cliente, você também consegue inserir por ali, tá? Então, os equipamentos estarão relacionados aos orçamentos e às ordens de serviços, né, que forem abertas aí. Além disso, deixa eu verificar aqui, ó, se eu fiz tudo isso. Eu já mostrei para vocês o relatório de serviço, então é basicamente essas as informações aí. Aqui nós vamos ter a parte também de contratos, tá? Que é cadastrar modelo de contrato, gerar os contratos personalizados e trabalhar com assinatura digital ali nele também. Então eu criei um novo menu chamado contratos e aqui você pode criar, para quem já conhece meus outros sistemas aí, principalmente os mais novos, ele já tem isso, tá? Então eu peguei dele, que foi do ERP. Aqui você adiciona um modelo de contrato, então você coloca um título, coloca o texto dele aqui, né? Pode pegar aí da internet também, colar, formatar todo ele. Tem as tags, que é para poder trazer todos os dados do cliente, nome, CPF, endereço, dados do sistema, tá? Dados dos profissionais que podem estar associados ao contrato. Então aqui eu fiz um exemplo de um modelo, ó. E aí eu coloquei algumas chaves, como endereço,
Aqui vai ter chaves como CNPJ, tá vendo, da empresa, né? Algumas chaves ali que quando você selecionar ele aqui ao gerar contrato, então ele vai trocando aquelas informações. Então eu selecionei o modelo, ele já carrega o modelo. Quando eu trocar aqui o cliente, ele troca as informações do cliente. Quando eu selecionar um profissional, se tiver uma chave relacionada a ele também troca. Se tiver opção de você quiser, né, colocar mais clientes aqui relacionados ao contrato, quando você colocar, ele vai adicionando outros clientes também, tá? Aqui, se você colocar também a tag de assinatura, né, você pode utilizar uma imagem também aqui você pode solicitar para o cliente fazer essa assinatura digital e ele já puxa essa imagem da assinatura também ali definida, tá? Então nós temos essas possibilidades. Deixa eu até fazer uma tag aqui, porque eu acho que aqui ele não está pegando a tag do cliente. Então eu vou vir nos modelos e aqui onde está cliente teste, eu vou tirar essa opção, fazer um exemplo aqui para vocês e vou colocar aqui, ó, todos os dados do cliente. Perfeito. Na hora que eu estiver gerando o contrato, assim que eu selecionar o modelo e selecionar o cliente, ele já traz aqui para mim, tá vendo? Todas aquelas informações do cliente, tá? E essas outras chaves também, para quem gosta de acompanhar as aulas, acompanhar o treinamento, você consegue criar outras também, personalizar melhor isso aí. Quando você gerar esse contrato, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai, né, te dar a opção aqui como administrador para você poder solicitar assinatura. Se você clicar aqui em solicitar assinatura, ele manda para esse cliente uma mensagem aqui, ó, no WhatsApp. E esse cliente ele vai receber isso aqui, ó, que é uma solicitação, deixa eu ver aqui, ó, de assinatura de contrato, tá vendo? Com o link. Quando ele entrar nesse link, ele já cai nessa tela para ele poder assinar, ó. Então aqui ele já faz a assinatura, vamos fazer aqui para vocês poderem ver, ó. E gera o PDF, tá? Já assinado ali. Então ele consegue efetuar aquela assinatura, né, no cadastro. Eu só coloquei a linha, o contrário, né? Eu deveria ter colocado aqui, ó. E aí ficou esquisito isso. A imagem da assinatura ela tem que vir acima dessa linha que está aqui. Então no modelo de contrato, deixa eu voltar isso aqui, ó. Como eu fiz só de teste, eu nem me preocupei muito com isso não, mas aqui o correto seria essa imagem de assinatura está antes aqui. Deixa eu clicar aqui novamente, centralizar ele e inserir a tag aqui, ó, da assinatura aqui em cima. Pronto. Deixa eu apagar ela aqui embaixo. Acabou pegando um negrito aqui, deixa eu tirar ele. E até poderia dar mais espaço aqui também, né? Porque a imagem vai ficar logo ali acima. Mas é claro que isso aqui é só um exemplo, tá? Só um modelo. Então, quando ele for gerado ali novamente, vamos ver, ó. Ele já vai colocar essa assinatura em cima. Então, na hora que eu fizer aqui a seleção daquele cliente que já tinha feito uma assinatura, uma imagem, não sei se foi esse ou se foi esse. Ah lá, ele já carrega ela, e na hora que for gerado aqui o PDF, ele tem a opção de solicitar assinatura, como eu falei, ou de gerar direto também, tá? Já que se esse cliente já tiver uma assinatura, ou se ele não quiser fazer isso. Então, ele já coloca aquela assinatura ali e já gera o contrato. Aí você pode cadastrar vários modelos ali de contrato, né? E para cada um deles aí você vai personalizar, vai poder adicionar essas opções. Tem a opção de lista aqui também de contratos. Aqui ele gerou um erro, eu não testei o sistema ainda hospedado, eu utilizo essa aula justamente para testar ele. Qualquer problema que eu encontro, eu vou lá ajustar, e é isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá, já ajustei aqui, né? Na hora que eu coloquei aqui, eu tinha esquecido de passar um campo. Então eu já fiz certinho e aqui você vai conseguir visualizar de novo o contrato, né? Solicitar uma nova assinatura, excluir aquele contrato que foi gerado, buscar os que foram assassinados, os que estiver aguardando, tá? Todos os contratos, ele vai estar mostrando ali, né, com base no filtro que você fizer. Aqui tem um filtro de data também que você pode buscar por ele. As outras opções, além dessas, são os modelos de checklist. Então aqui eu criei um menu também, que vai ser o menu de checklist. Aí você pode cadastrar modelos de checklist, conforme o tipo de serviço que você presta. Então eu coloquei aqui, tá, um modelo de checklist para notebook, outro para tablet e outro para celular. Clicando aqui do lado, você vai então colocar o seguinte, você primeiro cria o modelo. Cliquei aqui, cria, não tem limite, você coloca quantos você quiser. Aqui vem o nome desse modelo, vem uma foto opcional que pode aparecer no checklist, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ela ficaria dentro de um checklist aqui, ó, para que vocês possam entender. Deixa eu pegar esse aqui que é do telefone e fica mais fácil explicar. Então ela vai aparecer aqui embaixo, quando for gerado um PDF, ele também mostra lá. Então se você, ao criar um novo checklist, né, no modelo aqui, ó, você criou um novo checklist, você colocou uma imagem, essa imagem, quando for apresentada ali, né, o PDF dele, ela vai aparecer, tá? Para você poder fazer algumas pontuações, marcação ou qualquer outra coisa que você queira. Se você quiser que ele coloque um texto antes dessa imagem ou depois dela, tá? Pode ser colocado ali também. Eu nem me lembro se eu coloquei aqui, mas eu acho que coloquei sim.
Coloquei, tá vendo? Ó, marque os pontos que estão com problema, porque aí você pode, por exemplo, exemplificar o que você quer que ele faça com aquela imagem, tanto antes ou depois dela. E se tiver alguma observação também que você queira que ele mostre, né, você pode colocar ali que no final ele vai mostrar essa observação. Aqui vai vir campos também para assinatura, né, do cliente, do responsável ali, mas isso é padrão do checklist, tá? Então vamos aqui para os itens. Quando você tiver cadastrado então os modelos que você vai trabalhar, aí você começa a cadastrar os itens. Então, por exemplo, quando o cliente for fazer a resposta do checklist, aí ele vai ver, olha os itens aqui, ó, bateria, tela e toque, tá vendo? Carcaça. Ó, o próximo aqui, ó. Então você cadastra os itens aqui. Pode definir a posição deles também. Cadastrou bateria como item, aí você vai adicionar as opções que estarão relacionadas àquele item. Então, quando eu estiver preenchendo aqui, ó, eu tenho lá, por exemplo, a opção da bateria, né? Eu coloquei que vai ser só um campo para me poder colocar um texto para ela, tá? Então, aqui vai vir, ó, somente texto. Então, aqui você tem a opção da descrição, você tem o tipo de item, eu utilizei esse somente texto. Você tem o campo sim, não, né, que pode ser usado ali também, acho que eu não usei um desse. Múltiplas escolhas, única escolha. Então, temos as opções aqui. Tá? Se mesmo que não seja um campo de texto, você pode deixar também aparecer um texto nele. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Estado geral da bateria. Ele pode escolher várias coisas, que é esse próximo aqui. Ó. Então, ela pode estar aqui, ó, fraco, regular, bom, tá? Faz muito sentido isso não, né? Que aqui seria um ou outro mesmo, mas é só para vocês poderem entender ali. Então, eu posso escolher um só ou vários itens. E se eu quiser colocar uma observação aqui, ó, ele me dá essa opção, porque quando foi cadastrado esse tipo de informação, ele falou que eu poderia colocar um texto também pequeno ali. Tá? Esse outro aqui, ó, que é aparelho desligo sozinho, única escolha. Então, em única escolha, nós temos aqui, ó, sim, não e ocorre às vezes. Ou poderia ser outras opções também, né? Mas só que aqui ele faz com um rádio button. Né? Você só pode selecionar uma vez. Se tiver texto opcional, ele vai aparecer ali embaixo também. Tá? E assim vai. Agora, eu não falei aqui do seguinte, né? Ele é múltipla escolha, esse é a única escolha, ok, mas aonde que eu crio essas opções? Aqui, ó. Então, se eu clicar aqui de novo, aí ele me dá, ó, crítico, fraco, regular, bom. Aquele último que eu mexi ali, ele me deu aqui, ó. Sim, não. Então, você personaliza todo e qualquer tipo de checklist que você quiser. Tá? Lembrando que isso aqui tudo fui eu que fui cadastrando. Ó. Então, se você tem, por exemplo, não vai ser uma assistência técnica de, vamos colocar uma coisa bem específica, de tratores, não tem problema. Você cria aqui um tipo de checklist, né? E vai colocando todas as opções que você quer que conste naquele checklist. Isso aqui é só para criar os modelos. Agora, para aplicar esse checklist, aí nós podemos fazer aqui, ó, em pessoas, né, clientes, aonde estão os equipamentos, que foi aqui, eu falei que voltaria depois, então aí, ó, tá aqui, ó. E aí vamos supor que esse cliente, eu cadastrei um equipamento para ele, e esse equipamento vai dar entrada em uma ordem de serviço, só que eu quero fazer um checklist dele antes, tá? Então eu clico aqui, aí eu posso selecionar aqui, ó, qual que é o profissional que vai fazer, né? Isso aqui não é obrigatório. Seleciono o modelo que é para celular e coloco aqui, ó, checklist, iPhone, e poderia colocar qualquer outra informação, porque às vezes ele pode ter mais de um checklist, tá? Eu poderia colocar data, qualquer outra observação ali, é uma descrição para ele. Aí eu vou colocando as informações, ó, eu vou marcando aqui, pronto. Né, eu vou preenchendo aquele checklist e na hora que eu finalizar ele, que eu gerar, ó, ele já me dá a ficha de PDF aqui para impressão. Né? Então, ele já me entrega isso aqui. Mas eu tenho a possibilidade também depois de fazer... Aqui ele vai ter alguns botões, tá? Como abrir, acessar o checklist se eu precisar de fazer alguma alteração, enviar o link aqui para o profissional que vai fazer o checklist, que às vezes é uma pessoa da recepção que está lançando isso, mas não é ela quem faz o checklist. É muito comum isso em oficina, né? Mas aqui acredito que não, quem estiver atendendo aqui já faz o checklist mesmo. Copiar o link para poder mandar para outro local, tá? Excluir o checklist que foi criado e visualizar o PDF. Então, são as opções que estão ali. Aí, quando ele conclui, ele já gera automaticamente esse PDF aí também, que serve perfeitamente para você baixar ou fazer uma impressão ali. Só que eu não coloquei só aqui, né? Aqui no checklist eu também coloquei a opção de equipamentos. Aí ele mostra todos. Você pode filtrar aqui, por exemplo, ó, por cliente, tá? Poderia filtrar pelo próprio nome do equipamento também. E aqui eu tenho a opção de visualizar quais foram os últimos serviços que foram feitos nele e também abrir um novo checklist aí para o equipamento. Aí aqui ele poderia colocar esse novo checklist para ele. Ainda no modelo de checklist tem um relatório também. Você consegue gerar um relatório, né, daquele checklist. Vou ter que ajustar também esse PDF aqui. Vamos lá, ajustei ele, ó, e gerei os relatórios. Então ele me mostra, né, nessa data aqui, 17/11,
quais foram os checklists que foram feitos, por quem foi feito, em qual equipamento foi feito, tá? Então ele mostra tudo, mas eu posso filtrar mais aqui, ó, não, eu queria saber só os checklists desse cliente aqui, né? Ou mais específicos, os checklists que foram feitos em cima desse aparelho, desse determinado cliente, e ele vai me mostrar e vai filtrar tudo aquilo ali que eu preciso, né, e que eu quero saber. Tá? Então são essas as implementações que eu trago aqui para vocês no projeto da assistência técnica, um dos sistemas aí mais completos que eu tenho e que já perfeitamente atende essas estruturas, tá? Então tem várias assistências técnicas que já utilizam ele, né? E assim, a maioria desses recursos que eu venho implementando aí já, nas 3, 4 últimas implementações, são coisas que eu vou recebendo justamente das pessoas que estão no dia a dia ali com o sistema. Então são coisas extremamente úteis, né? Que vai agregar ainda mais aí o projeto. Se você tem mais ideias, vai mandando para mim, eu vou anotando de tempos em tempos, crio novos módulos, assim como eu faço também, né? Com todos os projetos.